Bom, primeiramente, bom dia. É um prazer aqui para mim, né? O primeiro evento pós-pandemia que eu apareço publicamente. Então, eu gostei muito da entrevista e nitidamente, Ricardo, assim, geralmente a gente é questionado coisas mais objetivas, né? As pessoas fazem perguntas mais diretas e raramente a gente tem a oportunidade de discutir e refletir o mercado dessa maneira, né? Então, parabéns inicialmente aí pela iniciativa, pela ideia do painel. Ricardo, falando de pandemia, né? Eu queria trocar um pouco dessa ideia porque vivenciei isso intensamente, né? Nos negócios, vi a transformação e vi um certo desespero inicial da nossa indústria em cima disso. Como é que você acha que foi esse processo pandêmico para o nosso mercado? Como é que você acha que foi a evolução desse processo todo? Eu tenho algumas opiniões, mas quero complementar, quero te escutar primeiro. Tá bom. Bom dia, pessoal. Publish News, parabéns. Mais uma grande entrevista, foi legal. Thalita mandou bem demais, muito gostoso. Valeu. Vamos lá. Pandemia. Eu acho que a pandemia teve fases, né? Sim. Primeiro foi o choque, o medo de largada, né? E agora? Tudo fechado, o que eu vou fazer? Loja fechada, editora, todo mundo indo embora para casa. Então, mas basicamente, no nosso mercado, a minha perspectiva é de que a pandemia colocou umas coisas para rolar, né? Tipo, estava no plano assim, o negócio estava meio parado. Parece que a pandemia fez um vale ali e as coisas se desencadearam. A gente começou a ter um pouco mais de agilidade, começamos a ir atrás das coisas e de resolver as coisas. Um grande amigo do mercado fala que o mercado do livro, ele parece que precisa reclamar. A gente fala o milagre, mas não conta o santo, né? Mas parece que o mercado do livro precisa reclamar. E não vai, e não dá. Parece que na pandemia, claro, o primeiro momento, e aí é lógico, é um negócio que ninguém estava preparado, então assusta mesmo, né? Mas o pessoal começou a se movimentar e fazer as coisas. Acho que eu cortei. Você ia comentar alguma coisa? Não, absolutamente. Eu concordo muito. Assim, eu acho que o mercado evoluiu ao menos 5 anos em 2. Eu tive essa impressão, não só essa impressão, mas isso refletiu. Eu acho que aquela primeira fase da pandemia, quando teve o primeiro lockdown, né? Eu lembro no dia seguinte, eu tive todos os contratos cancelados que eu tinha em circulação, né? Salvo Storytel. Salvo Storytel. E aquilo, para mim, refletia muito o comportamento geral do que estava acontecendo. Inicialmente, uma certa histeria, e natural que fosse, e vendo tudo aquilo acontecer, 2 semanas depois, os clientes começaram a retornar, né? E procurando solução, né, para isso tudo. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti que a internet era pequena, né? Tive essa sensação de que a internet estava pequena. Então, começaram a surgir grandes iniciativas, né? Então, editoras que não comunicavam e não conversavam muito bem com seus leitores passaram a intensificar esse processo, uma busca pelos canais alternativos, já que as livrarias estavam fechadas, né? A gente teve um aumento e um acréscimo significativos nos marketplaces e na construção também de e-commerces próprios, né? A gente viu isso acontecer muito fortemente, e o fenômeno que foi clube de assinatura, né? Assim, foi massivo e cresceu de uma maneira absurda. Eu acho que nesses 2 anos a gente deve ter ajudado, enfim, a construir aí quase 12 clubes de assinatura, né? Então, isso foi muito interessante de ver acontecer durante o processo pandêmico. Então, houve um amadurecimento do entendimento das editoras e um senso de criatividade das livrarias que era uma curva fora do comum, né? Então, as livrarias passaram a atender via WhatsApp, adotando meios pouco ortodoxos, né,
E eu lembro que naquela efervescência toda, envolvemos até o RAP para entregar livro, né? Não sei se vocês lembram desse processo, né? Então, a gente queria atrair todo mundo e começamos a fazer isso, coisas que a gente jamais imaginou, né? Eu lembro, foi muito interessante, alguns meses depois, eu estava participando de um bate-papo não sei, você estava? De editores, era um... Online. Online, todo mundo online, batendo papo e tal, e tinha livreiros, e tinha uma livreira que falou assim, não, está funcionando, o pessoal me manda o WhatsApp, eu separo o livro, entrego, eles passam, a gente marca para entregar e tal, mas eu não quero esse negócio de não vou vender online, não, esse negócio... Eu falei, por favor, faz uma lojinha online. Mas 6 meses depois ela estava com a loja online e acho que está indo bem. O que é que você acha que ficou de legado desse processo todo, Ricardo? Porque, assim, para mim, essa aproximação entre editora e leitores, para mim, tá muito clara, né? E aí a gente se pergunta muito sobre o papel do livreiro no meio disso tudo, e há uma discussão sobre o respeito da cadeia nesse processo todo, né? Afinal de contas, o papel de venda sempre foi do livreiro, não do editor, né? E aí a editora está ali conversando diretamente com esse leitor. Eu acho que, na verdade, tudo soma, não há polêmica alguma sobre isso, mas, naturalmente, como algo novo, existe uma resistência a isso, né? Como é que você enxerga isso? Bom, eu acho que... Te coloquei na berlinda. Você me colocou na sinuca, mas tudo bem. Eu acho uma coisa definitiva que ficou da pandemia, ou ficou da pandemia, não, né? Resultado que a gente continua trazendo, eu acho que é uma maneira um pouco mais aberta do mercado de olhar para a tecnologia, olhar para o digital, olhar para a internet, né? Muito mais empresas estão se aproveitando disso, usando disso de uma maneira positiva. Então, acho que definitivamente isso criou uma agilidade maior, me parece, de editores e livreiros, para tudo, não só para reagir à crise em si, mas uma agilidade maior para tocar os seus negócios, que o mercado do livro ele parece que já estava estabelecido, é assim que funciona, a gente tem essas pessoas trabalhando, a gente faz isso de manhã, isso à tarde, isso à noite, tinha um quadradinho muito, muito bem organizado, né? E aí veio alguém e chutou a caixa de Legos, e aí voou tudo para quanto é lado, e a galera percebeu que dava para juntar de maneiras diferentes esses Legos, dá para ir mudando todo dia. Eu acho que essa agilidade e maleabilidade no mercado veio da pandemia. Quanto à venda do livro, eu acho que o papel é do livreiro. É o livreiro que precisa vender. É o livreiro que precisa fazer o livro chegar à mão do leitor. A pergunta, e aí agora eu jogo de volta para você, ele está fazendo isso? Tem espaço para alguém, outro fazer, como fazer, e que o outro, quando vem fazer, ele prejudica esse que deveria ser o entregador, vamos dizer assim? Não, se você imaginar que, quando a gente fala de leitores, Ricardo, a gente está falando de um grupo, de um segmento. E esse segmento, uma certa, que a gente chamaria modernamente de bolha, ela é um nicho, um segmento e uma bolha há muito tempo. Desde Gutenberg até aqui, se você olha a evolução do mercado editorial, ele sempre foi nunca foi para todo mundo, né? E as editoras cumprem um papel muito importante na conquista de novos leitores. A pessoa que visita uma livraria, ela vai buscando efetivamente um livro, teoricamente, tá? Claro que a gente tem lojas que vendem livros e a gente tem livrarias, são dois conceitos diferentes. Mas aquela pessoa que está na livraria, ela já está predisposta
Quando a gente fala de marketing, né, ela estaria ali já no meio do funil, meio para o fundo de funil, porque ela já sabe mais ou menos o que ela quer comprar e ela está lá e o livreiro arremata a coisa. Mas como é que se descobre um livro não estando numa livraria? A editora cumpre esse papel muito bem, né? E quando a gente olha na proporção de segmentação de leitores e não leitores no Brasil, a gente tem um desafio grande de conquistar novos leitores. Para isso, eu preciso que a coisa seja interessante, né? Uma coisa que a gente tem dificuldade de pensar no mercado editorial é qual o problema que esse livro resolve, imaginando não o leitor. Para o leitor é fácil. Para o leitor é fácil. O leitor a gente tem. E aí a gente não precisa guerrear por esse leitor. Ele pode comprar. Ele vai comprar num canal que seja mais acessível, que tenha um serviço melhor, que entregue um pouco melhor, e nem sempre é o lugar mais barato. Isso é importante ressaltar sobre o comportamento do leitor brasileiro. A gente olha hoje os números, por exemplo, de marketplace, não há um desconto na venda de livros em marketplace de maneira agressiva. Ou seja, eu quero o livro rápido. Eu quero que o livro chegue logo na minha residência. Você olha hoje, por exemplo, Mercado Livre, você vai olhar vários vendedores. Tem um aluno nosso lá da Casa Educação, tem um case fenomenal. Ele fatura sozinho 4 milhões de reais, junto com a esposa, vendendo livro no Mercado Livre. Incrível, né? Eu pedi até para ele abrir o painel, porque eu não acreditei no início. Eu falei, cara, você não vende isso. Quero ver. Então, mas é de fato, né? É um fato. Então, eu acho que há espaço para as duas linhas. Eu acho que a editora tem esse papel daquele marketing mais expansivo, trazendo a sua temática, a sua linha editorial, e na oferta e descoberta dessas temáticas, a gente pode atrair leitores e não leitores. O livreiro ele tem um papel, e é essencial para a cadeia e para a indústria. Quando a gente fala em livraria, eu não estou falando apenas de venda de livro e de varejo, eu estou falando também de um negócio que muda estruturalmente os locais onde ela está instalada, né? Todo mundo sabe o efeito de uma livraria num bairro, todo mundo sabe o efeito de livraria num shopping, né? Então, a livraria traz uma vida, traz uma vivência e tudo mais. O que a gente ainda precisa trabalhar um pouco, e eu acho que é uma questão social, é a consciência popular com relação a comprar na livraria. O porquê que eu devo comprar na livraria? Esse é um processo de conscientização. Eu acho que a gente faz um marketing ainda muito ruim para os não leitores. Eu acho que a gente é muito acertado para o leitor. Para o não leitor, a gente tem um desafio maior, mas eu acho que tem espaço para os dois, tá? Eu não sou ortodoxo nesse ponto, mas entendo o que você falou também, viu? Eu também não, assim, não estou dizendo que é assim ou assado. Eu quis só jogar a bomba para o seu colo. Estava olhando né? aqui para uma editora. Eu tô sabendo, eu tô sabendo. Vê se ela ia me dar uma bronca também. Né? Fiquei com medo. Mas interessante isso que você está falando da livraria, que ontem tanto o Downs quanto os livreiros independentes que estiveram aqui estavam justamente, eu acho, em algum momento, abordando essa questão de como falar com o comprador, seja ele leitor ou não leitor. Como é que você traz ele para cá? Onde é que você está? Ontem tinha um livreiro que é um cenógrafo e montou uma livraria de 40 metros quadrados. E como que ele fala com as pessoas que entram lá. E a livraria tem uma estrutura toda diferente. A outra, que a livraria é dentro de um bar LGBTQ+, e funciona no horário do bar, das 8 à 1 da manhã. Está indo num espaço, falando com pessoas que, provavelmente, muitas delas ali não são leitoras e não estão entrando numa livraria de shopping, né? Até o Jürgen falou hoje que ele acha que está acabando essa história de livraria de shopping, e eu concordo com ele. Sim, sim. Não só porque ele é meio chefe, mas eu concordo com ele. Concordar, né? E eu tendo a dizer que essa questão das livrarias de bairro é o que vai fazer com que a livraria cumpra esse papel de chegar também ao não leitor. E entendo o que você falou do editor e concordo. Eu não tinha pensado por esse aspecto, mas concordo. Funciona, né? Funciona.
uma coisa que ficou muito destacado, né, e queria tocar também é um vespeiro, tratar desse assunto dentro do Você nosso está mercado. querendo só... Não, imagina, que Só é isso. zoar. Vamos evoluir os pontos, os pontos aqui deram oportunidade para a gente, vamos, né? Diversidade, né? Diversidade na nossa indústria. A gente tem um cenário na indústria editorial brasileira de famílias que historicamente herdam esses negócios e, enfim, foi construído dessa maneira. Então, a gente tem grandes famílias editoriais, né? E casas editoriais. Existe uma dificuldade, isso eu converso com muitos editores que estão montando o seu negócio, né, e estruturando o seu negócio, editoras independentes, até autores, né, e tudo, uma dificuldade muito grande, eles sentem essa dificuldade de entrar na nossa indústria, né, tem sempre que conhecer alguém, fazer parte de um certo grupo, conhecer determinadas pessoas para que esse processo seja facilitado, né. Então, basicamente, você precisa desenvolver uma certa conexão, né, com a indústria para que você consiga desenvolver um trabalho exploratório. Se bem que eu acho que isso mudou bastante, mas aí é um outro ponto. Como é que você enxerga, Ricardo, hoje esse ponto da diversidade, né? A gente tem, majoritariamente, CEOs e diretores executivos ainda homens, dividindo o papel também, esse é um ponto também para se discutir, de editor e manager, né, e administrador do negócio. Editor, publisher e CEO. E CEO, né? E que é uma questão a se discutir também, porque majoritariamente vejo também que a divisão dessas funções acaba não dando muito certo, efetivamente, para o negócio. Mas tocando no ponto ainda de diversidade, como é que você acha que a gente pode tornar essa indústria ainda mais inclusiva e facilitar o acesso de novos editores e novas editoras dentro do circuito? Primeiro, só lembrando uma cena ontem aqui, quando o Alexandre Martins Fontes e o Rui estavam aqui em cima, junto com a Solange e o Thales. Aí, falando das livrarias, isso aqui, aí um editor novo, independente, levantou para fazer uma pergunta. Basicamente, a pergunta dele foi: como é que eu entro na sua livraria? Como é que eu consigo vender meu livro na sua livraria? E é uma questão difícil. Sim. Meus tempos de Publish News ainda, faz um pouquinho de tempo, eu estava andando na Bienal do Rio de Janeiro e encontrei com o Samuel e o Flávio. Eles estavam lá andando, tal, não sei o quê. Livraria da Vila. Livraria da Vila. Obrigado. Não. A gente fala assim, então. Esse já é um dialeto, tá vendo? É uma maçonaria. Por aí. E a gente comentando, estava enorme aquela Bienal do Rio, nossa, está grande demais, não sei o quê. E aí eu perguntei para ele: Samuel, como é que você coloca todos esses livros aqui na sua livraria? E na época ele tinha só aquela livraria da Fradique. Não cabe, basta a gente sair aqui, andar nesta Bienal, e aí pegar um exemplar de cada um que está aqui na Bienal. Lembrem que lá na editora tem muito mais outros títulos, e tentar organizar esses exemplares todos dentro de uma livraria. Não tem jeito. Eu acho que é a diversidade quem vai solucionar esse problema. A diversidade olhando bibliodiversidade. Agora eu estou falando, sim. Eu pulei de um ponto para o outro, mas eu volto lá. Você precisa ter livrarias olhando para segmentos diferentes, olhando para grupos diferentes, porque não adianta. Sim. Ou você vai ter lá alguns best-sellers e tal, mas você quer variar um pouco, você varia um pouco, mas você não consegue variar tudo. Sim. É impossível. Se eu não me engano, na conta, nos números que eu vi da produção e vendas do ano passado, sairia, não sei quantos, 30 mil títulos novos por mês, por semana? Alguma coisa assim, por semana. 30 mil títulos novos por semana. É impossível você resolver isso, né? Então, eu acho que quando você diversifica, você tem livrarias de nicho, livraria de bairro, livrarias de temas, você consegue solucionar essa questão do editor, melhorar essa questão do editor chegar dentro da livraria. A diversidade de pessoas,
de maneira geral, somos nós que temos que resolver. Sim. A gente tem que abrir espaço para pessoas diversas, para mulheres, valorizar o papel delas, valorizar a qualidade delas, valorizar as habilidades, trazê-las para pontos, para posições Sim. de liderança, e todas as outras variações, todas as outras diversificações que nós temos como comunidade, como sociedade, como ser humano. Sim. A gente precisa trazer isso para dentro da indústria. E quem vai fazer isso são, hoje, essas famílias que têm editora, essas famílias que têm livraria, sim, essas hereditariedades que estão aí no mercado há tanto tempo, sim, que é um outro tema para a gente ir quilômetros de conversa, né? Mas eu acho que é esse grupo que tem... Somos nós que temos que fazer. Se a gente não sim mexer... A gente precisa das ferramentas, né? Uhum. Uma coisa... Ontem a gente estava jantando e eu cheguei a comentar com o Ricardo a questão das listas mais vendidos, que é uma ferramenta muito importante, né, para uma ferramenta de marketing. Bruno, o que é que a lista tem a ver com diversidade e tudo mais? Quando eu falo em ofertar ferramenta, né, a nossa lista do Publish News, e já foi tema aqui diversas vezes, né, é diferente de uma lista da Veja, por exemplo, né? A gente tem uma dinâmica um pouco diferente com relação aos locais que exercem e podem fornecer dados para que seja feita a composição. Então, há algum tempo, a gente abriu, né, para as livrarias independentes e livrarias menores. Alguns anos atrás, você ia ver Leitura, Nobel, enfim, as mais clássicas. Hoje, a gente tem livrarias como Escariz, enfim, uma série de livrarias lá colocadas, justamente para aumentar a possibilidade, porque isso possibilita, por exemplo, que a Raquel converse com alguém de uma livraria menor, que ela vai ter um contato mais direto, e ela consiga, sim, colocar um livro dela na lista de mais vendidos, coisa que ela não vai conseguir, possivelmente, tão facilmente, numa lista como a Veja, por exemplo, né? Porque os volumes envolvidos são outros, já que você está contabilizando, por exemplo, vendas da Amazon com livros físicos e digitais juntos, né? Então, eu sou bem radical nesse ponto, porque eu acredito que esse tipo de ferramenta possibilita que editoras como a Oficina Raquel, que é brilhante, está fazendo um trabalho lindo, possa entrar e conversar com um livreiro mais diretamente e conseguir alcançar esse espaço também. Com relação a isso tudo, Ricardo, eu acho que... temos quantos minutos, Léo? Perdão. Um minutinho. Temos menos um. Menos um. Ficaríamos aqui umas 10 horas falando. Tem tanta coisa, né, para gente abordar. Mas, Ricardo, como consideração final do discurso tanto da Margot quanto do Jürgen e da Thalita maravilhosa lá na participação também, dando sua visão sobre o Brasil, o que é que você acha que pode condensar aí como mensagem final para quem está assistindo a gente, com relação à evolução da indústria para os próximos anos? Antes, Thalita, você foi muito bem entrevistada pelo Jürgen, viu? Ela não está aí, já saiu, fugiu. Está lá, escondidinha. Eu encerro chamando a atenção para uma coisa que o Jürgen passou rapidamente, a Margot também falou de maneira geral, mas a gente que está acostumado a ouvir essa conversa, eu enxerguei isso lá. Eu vejo um futuro para o mercado editorial como um futuro onde as diferentes mídias, as diferentes plataformas vão se cruzando. Esse é o futuro para o mercado editorial. Filme, games, música, teatro, livro, tudo se conversando, tudo trabalhando junto, né? Nascendo junto, muitas vezes. Você não vai escrever um livro, você vai escrever um livro, game, filme, música, blá, 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 blá. Até que a gente falou ontem, um livro que sai com playlist já, né? Coisas do tipo. A gente queria muito falar sobre o livro 3.0 para vocês, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Fica para a próxima. A gente fala sobre a evolução da indústria, mas o livro também precisa evoluir em certo sentido, e a gente tem algumas opiniões sobre isso, né, cara? Mas fica para uma próxima.
nesse sentido, né? Deixar eles na curiosidade. Já deixa. Vocês vão jantar junto de novo hoje, não? A gente pode filmar. Bom, Ricardo, obrigado por essa troca. Literalmente, a gente conversa muito sobre isso no particular e é quase que uma conversa pública aqui. O Ricardo Arcon bem colocou, né? Como se a gente estivesse aqui numa mesa batendo papo. Gente, muito obrigado. Você vai querer que eu dê minha visão, não Léo vai me matar. Mas sim, eu concordo com você. Mais diversidade, mais tecnologia. Eu acredito que não é só a modernização da indústria em si. Eu acho que isso a gente está num certo caminho de profissionalização. Vejo cada vez mais editores profissionais, de fato, preocupados com números, com dados, preocupados com a conexão com seus leitores. Mas o produto livro também precisa de uma transformação, mas esse é um outro ponto que a gente deixa aí para um novo bate-papo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado, Fará.